Olá pessoal, nesse vídeo da sequência a gente vai conversar sobre desenvolvimento musical. Bora juntos! Então nesse vídeo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento musical, mais especificamente a gente vai estar discutindo um texto que está dentro deste livro aqui, da Beatriz Hilary, né? O nome do livro é Música na Infância e na Adolescência, um livro para pais, professores e aficionados. Esse livro está trazendo uma série de pesquisas aí que vão discutir questões relacionadas ao desenvolvimento musical, ao ensino de música para crianças, para adolescentes, e a gente vai discutir um trecho, na verdade não é nem um capítulo inteiro, a gente vai discutir um trecho do segundo capítulo desse livro, né, que é um capítulo chamado O Desenvolvimento Musical dos Bebês, das Crianças e dos Adolescentes, tá? Mais especificamente, a gente vai pegar a nossa discussão direto da página 32. Então, nesse vídeo da sequência, eu vou ler alguns trechos desse texto, a gente vai comentar um pouquinho essa leitura, né, a gente vai fazer uma leitura comentada e vamos estar discutindo então sobre desenvolvimento musical, né? Pensando desde as crianças, desde os bebês, mais especificamente, até a adolescência. Então bora lá junto comigo? Eu vou começar a nossa discussão aqui por um trechinho que está lá na página 33. Essa página 33, ela tem um parágrafo começando lá em cima, né? Um parágrafo que já foi começado na página anterior. Eu vou pegar a primeira frase dessa página 33. Ela diz assim: segundo vários especialistas como por volta do sexto mês, os fetos já escutam relativamente bem e podem reagir de maneiras variadas aos sons da fala e da música. Então a gente já vai começar discutindo aqui, na verdade não propriamente sobre os bebês já nascidos, né? A gente vai começar a nossa discussão pensando sobre os fetos, né? Sobre os bebês que ainda estão dentro da barriga da mãe. E a gente vai ver que tem pesquisas aqui demonstrando que esses bebês já escutam pelo menos desde o sexto mês de gestação, né? Então esses bebês já têm contato com música, já ouvem música muito antes de nascerem, né? Muito antes deles virem aqui para o mundo conviver com a gente fora da barriga da mãe, né? Então, por volta do sexto mês, as crianças já escutam, né, os sons da fala e também os sons da música. Ou seja, né, aquela mãe que diz que seu bebê chutou ao ouvir um baião de Luiz Gonzaga pode não estar nada enganada, né? Como já foi dito, ainda no útero, os bebês estão sintonizados com o mundo sonoro que os cerca, né? Então a gente tem motivos para acreditar que os bebês, antes mesmo de nascerem, eles já estão respondendo à música, né? Eles já estão ouvindo sons e já estão, por exemplo, chutando a barriga, já estão de algum modo respondendo aquilo que vem de fora, né? Mas a gente continua um pouquinho essa discussão também no final da página 33, em que a gente vai ter deixa eu ver de onde eu pego esse parágrafo. Eu vou pegar esse parágrafo desde o comecinho, né? Esse segundo parágrafo do texto aqui da página 33, na verdade. Bora ler junto pra gente continuar pensando um pouquinho sobre os bebês. O mais interessante disso tudo é saber que os bebês lembram de sons que foram repetidos no decorrer da gestação. Olha que interessante, depois que nascem, os bebês já demonstraram aqui em uma série de pesquisas que eles conseguem lembrar, que eles conseguem ter memória de música, de sons que eles ouviram enquanto eles ainda estavam dentro da barriga da mãe deles, né? Com apenas 3 dias de idade, os bebês reconhecem a voz materna, como demonstraram aqui alguns psicólogos, né? Num dos estudos mais famosos dessa área, né? Esse time aqui de psicólogos, né, liderado pelo De Casper, também demonstrou cientificamente que os bebês lembram de poemas e histórias ouvidas na fase pré-natal, né? Ou seja, as crianças estão aprendendo mesmo antes de nascerem, né? E elas estão guardando essas informações que elas aprendem, né? Tanto informações auditivas de caráter musical, quanto informações auditivas, por exemplo, relacionadas a poemas ou a histórias, né? E do outro lado do mundo a gente tem aqui um grupo de pesquisadores, né? Ou melhor, na verdade um pesquisador que fez uma outra pesquisa, né? Que demonstrou que os bebês conseguem lembrar até mesmo do tema da novela das 8, que a mãe acompanhou de perto e sem perder nenhum capítulo durante todo o período da gravidez, né? Ou seja, a gente tem mais de um estudo mostrando que os bebês têm memória musical, né? Que os bebês conseguem memorizar música que eles ouviram durante a gestação, enquanto eles ainda estavam dentro da barriga da mãe, né? Vale lembrar, entretanto, que a duração dessas memórias ainda permanece desconhecida, né? Os estudos, os psicólogos não conseguiram até hoje determinar por quantos meses a criança consegue lembrar aquelas músicas que ela escutava dentro do útero, né? Então, né, não há confirmações científicas suficientes de que a memória de música ouvida no estágio pré-natal permaneça, por exemplo, até a idade adulta, né? É um pouco provável, na verdade, a gente acreditar que isso vai acontecer.
Também não dá para afirmar que uma mãe que ouve música na gestação está transformando o seu filho num grande ouvinte de jazz, num roqueiro fervoroso ou mesmo num Mozart, né? Existe muito essa ideia, né? A gente até vê às vezes CDs sendo vendidos, né? A gente até vê às vezes vídeos pelo YouTube, pela internet, né? Vendendo essa ideia de que crianças que escutam música ficam mais inteligentes, né? Crianças que escutam Mozart ficam mais inteligentes, né? A gente não tem nenhuma evidência científica, como está dizendo o texto, né? De que essa escuta de música durante a gestação vai de fato interferir na inteligência das crianças, né? A gente não tem nenhum estudo que comprove que de fato as crianças ficam mais inteligentes, né? Ouvindo música lá dentro da barriga da mãe, né? E a gente também tem, como dizia até aqui, né, evidências de que as crianças memorizam, mas nem por isso a gente pode dizer que elas vão ali durante o seu período de gestação começar a desenvolver o seu gosto musical assim de forma tão definitiva, né? Então não é porque a mãe escuta rock necessariamente que o filho vai se tornar um roqueiro fervoroso, como diz o texto, né? As crianças vão lembrar, sim, com certeza, aquilo que ouviam no período pré-natal, mas a gente ainda não consegue dizer por quanto tempo, a gente não consegue dizer, por exemplo, se essas lembranças permanecem na vida adulta, né? Mas que elas existem, elas existem. Então, só terminando, né, o que se sabe é que os fetos já ouvem e que algo das experiências musicais pré-natais permanece após o nascimento, né? Tanto permanece que eles demonstram, né, esses bebês demonstram que têm memória, né? Só fazendo um adendo aqui, uma parte, né, talvez você esteja se perguntando aí, mas como é que você sabe que os bebês memorizam, né? Como é que esses estudos são feitos, né? Como é que os pesquisadores conseguem dizer que um bebê está conseguindo memorizar? Um bebê não canta, né? Um bebê, se você perguntar pro bebê, canta aí pra mim a música que a tua mãe ouvia, que a tua mãe mais ouvia enquanto você estava dentro da barriga, né? O bebê não vai saber responder esse tipo de pergunta, né? Ele não vai conseguir cantar. Então, como é que os pesquisadores fazem, né? Eles observam o padrão do olhar da criança, eles observam respostas no comportamento corporal, às vezes respostas até na própria mamada da criança, né? Quando a criança ouve uma música familiar, uma música que a mãe ouviu durante a gravidez, os psicólogos observam que, de modo geral, ela presta atenção por mais tempo na fonte de onde vem o som, ou quando a criança já é um pouquinho maior, né, já tem a capacidade de virar a cabecinha, né, porque um bebê bem pequeno não faz isso, né, um bebê pequeno não tem essa capacidade de virar a cabeça para procurar os sons, né, isso é uma coisa que os bebês só vão conseguir fazer por volta do 5º mês de vida, né, de virar a cabecinha para uma fonte sonora, né, então quando o bebê já tem essa capacidade, a gente sabe que ele está lembrando de uma música, porque geralmente ele fica olhando mais tempo para a fonte, por exemplo, a caixinha de som, né, ele olha mais tempo para a caixinha de som quando a caixinha de som está tocando uma música conhecida, né. Bebês ainda que estão mamando, né, a gente percebe que eles sugam com mais velocidade quando eles estão ouvindo música que foi escutada durante a gestação, né, música conhecida, então nesse caso. Então esses psicólogos fazem todos esses estudos, na verdade, né, eles conseguem chegar em todos esses resultados observando o comportamento dos bebês, né, e é um comportamento que ele não acontece em um bebê só, né, isso é uma coisa que vários bebês diferentes, de famílias diferentes, demonstram do mesmo modo, né, então por isso que os pesquisadores conseguem chegar nesses tipos de resultado, né? Mas bora continuar a nossa discussão, né? A gente está vendo até agora que os bebês, antes mesmo de virem ao mundo, eles já estão reagindo à música, eles já estão, parece que aí, aprendendo algumas coisas, né? E eles já estão conseguindo responder a música dentro da barriga, né? Por que será que os bebês fazem esse tipo de coisa mesmo antes de nascer, né? A gente tem um pouquinho essa explicação aqui na página 34, né? Que a gente vai tem um quadrinho ali, né? Que vai estar dizendo pra gente para que serve essa memória pré-natal, né? Para que serve essa capacidade que os bebês parece que têm, né? De memorizar a música que eles ouviram dentro da barriga da mãe, né? O texto diz assim pra gente. Em 2001, os jornais do mundo todo noticiaram mais um estudo que confirma o que muitas mães já sabiam, que os bebês se lembram das músicas ouvidas até 3 meses depois do seu nascimento, né? Perdão, até 3 meses antes do seu nascimento, né? Ou seja, música que as mães começaram a ouvir ali por volta do 6º mês de gestação, as crianças conseguem lembrar depois que elas nascem, né? Aí tem uma psicóloga musical ali que pediu a um grupo de grávidas que ouvissem uma ou mais músicas favoritas diariamente durante o último trimestre de gestação, ou seja, durante esses últimos 3 meses de gestação, e que parassem de ouvir essas músicas assim que o bebê nascesse.
A pesquisadora visitou os bebês aos 3, 8 e 12 meses de idade, né? E através de testes de audição, essa pesquisadora percebeu que os bebês prestavam muito mais atenção ao repertório ouvido na gestação do que a outros repertórios, né? E isso aconteceu independentemente do estilo musical favorito das mães, né? Os bebês manifestaram clara preferência pelas músicas que conheciam, desde a Primavera de Vivaldi até a Reggae de Bob Marley. Então olha que interessante, né? O que os bebês preferem? Os bebês já demonstram possuir uma preferência musical, né? E nesse caso, o que os estudos estão falando aqui, né? O que esse estudo está falando em específico, é que os bebês preferem ouvir aquela música que eles ouviam enquanto estavam dentro da barriga da sua mãe, né? Independente do estilo que seja essa música, né? No entanto, se esse estudo de Lamont ajuda a corroborar com a ideia de que a memória pré-natal é mesmo uma realidade, ela existe mesmo, né? A pergunta que permanece sem resposta é: para que ela serve? Para que serve essa memória que os nenéns guardam, né, de músicas ouvidas ainda dentro da barriga, né? Por que os fetos supostamente perdem tempo ouvindo, memorizando e aprendendo quando eles estão lá dentro da barriga da mãe deles, né? Por que será que eles fazem esse tipo de atividade, né? Um outro pesquisador aqui, ele já, né, que é o mesmo que estudou a memória dos fetos, né, lá no tema da novela que a gente acabou de discutir, né? Esse pesquisador, ele sugere algumas possibilidades para a existência dessa memória pré-natal. O que ele diz? Uma das funções dessa memória pode ser a de praticar habilidades, ou seja, os bebês estão se treinando, eles estão treinando uma determinada habilidade quando eles estão fazendo isso, né? Quando eles estão memorizando música. Uma vez que a memória é fundamental para o funcionamento cognitivo humano, tá? Alternativamente, a memória pré-natal ela pode ser importante para o estabelecimento de vínculo entre o bebê e a sua mãe, né? Vínculo esse que será fundamental para a amamentação, para a aquisição da linguagem e para a aprendizagem de conceitos, inclusive musicais. Então, o que o texto está querendo dizer para a gente? Por que os bebês escutam? Por que os bebês se dão ao trabalho de ouvir música enquanto estão no útero? Por que eles se dão ao trabalho de memorizar a música que eles ouviram? Porque essa atividade de memorização, ela está treinando as capacidades auditivas e também as capacidades cognitivas dessa criança, e é muito importante que ela nasça com essas capacidades o mais desenvolvidas possível, né? Porque ela vai precisar disso para se manter viva no mundo, né? Para conseguir reconhecer estímulos sonoros, para conseguir responder aquelas coisas todas do ambiente que são muito importantes para que ela aprenda tudo que ela vai precisar aprender ali nos primeiros anos de vida dela, né? E que são importantes, inclusive, como diz o texto, para que essa criança, esse bebezinho, estabeleça vínculos com a sua mãe, né? Para que ele reconheça a voz da sua mãe, não confunda sua mãe com outros, né? Para que por meio desse reconhecimento da voz ele consiga chamar ela consiga responder, eles consigam estabelecer uma comunicação, porque o bebezinho vai nascer muito dependente da sua mãe, né? A gente, enquanto espécie, nasce extremamente dependente, então é importante a gente ter uma percepção auditiva bem apurada, é importante a gente ter memória para aqueles sons que a gente ouvia no ambiente, né? Enquanto a gente ainda estava dentro da barriga da mãe da gente, né? Porque uma vez que a gente nasça, é bom a gente saber reconhecer, né, pelo menos quem que é a mãe da gente, pra gente acabar não indo parar no colo de um estranho, ou pra gente acabar não ir parando num ambiente completamente desamparado, né? Então os bebês aprendem sobre música, os bebês desenvolvem a sua capacidade auditiva ainda dentro da barriga da mãe, porque isso tem uma função biológica, né? Isso tem uma função evolutiva. É muito importante para o desenvolvimento deles fazer isso. Então eles fazem, então eles se engajam com esse tipo de aprendizagem e com esse tipo de escuta musical. Então, até que a gente falou um pouquinho sobre os bebês antes de nascerem, né? A gente viu que eles já conseguem sim responder à música, né? Que eles já conseguem ouvir música e inclusive demonstram algumas preferências musicais, né? Mas vamos falar um pouquinho mais agora também sobre os bebês depois que eles já nasceram, né? Esses bebês, será que eles continuam demonstrando alguma preferência musical? Será que eles preferem, de repente, algum tipo de música? Será que eles preferem alguma coisa em específico? O texto está dizendo um pouquinho isso pra gente lá na página 36. A gente tem nessa página 3 parágrafos. Eu vou começar pelo segundo dele, que é um parágrafo que começa dizendo assim: um aspecto surpreendente. Achou aí? Bora junto pra gente discutir os bebês aqui, as preferências musicais deles. O parágrafo diz assim, ó: um aspecto surpreendente da capacidade auditiva dos bebês se refere à percepção de alturas, né, de sons graves e agudos, né, essa distinção entre os sons graves e agudos.
Do útero até os primeiros dias de vida, os bebês ouvem melhor os sons graves do que os sons agudos, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento do ouvido, com o desenvolvimento da audição da criança, né? A criança não nasce com a audição 100% desenvolvida, né? E a criança, inclusive, até por conta de estar lá dentro do ambiente do útero da mãe, cheia de água, né? É possível que ela nasça, às vezes, nos primeiros dias de vida ali ainda, que fique um pouquinho, um resquício de água dentro do ouvido, né? De líquido amniótico. Então, por isso a criança não escuta, né? Do mesmo modo que a gente, adulto, escuta. Por isso elas preferem, geralmente, sons agudos, né? Que são aqueles sons que se propagam melhor no meio líquido, né? Mas a gente vai ver que essa preferência ali, essa capacidade de escuta das crianças, ela se altera, né? Poucos dias após o nascimento, a percepção de alturas ela se inverte, né? E os bebês passam a ouvir melhor os sons agudos do que os sons graves, né? E essa é uma habilidade que perdura por quase toda a infância, conforme sugerem ali outros autores, né? As crianças também costumam falar usando o registro vocal mais agudo do que os adultos, né? Então olha que interessante, bebês depois que nascem, né, alguns dias depois de nascerem, eles já começam a demonstrar uma percepção melhor para sons agudos e consequentemente também eles passam a preferir sons agudos, né? Tanto aqueles sons falados pelas pessoas em volta deles, quanto até mesmo sons produzidos, por exemplo, por instrumentos musicais ou qualquer outro tipo de objeto, né? Sons agudos chamam mais a atenção das crianças, né? Não é à toa que todo mundo, né, todo adulto, quando vai falar com o bebê instintivamente, começa a falar mais fininho, né? Começa a falar mais agudo. A gente faz isso, né? Porque a gente sabe que os bebês preferem esse tipo de som, né? Eles respondem muito mais a esse tipo de som agudo, né? Então, não é à toa até que muitos brinquedos possuem sons agudos, mas exploram mais essa região, né, enfim, de alturas aí, né? Porque elas têm mais a ver com os bebês, né? Os bebês gostam mais desse tipo de som. Falando bastante sobre bebês até agora, né? Mas esse texto aqui ele vai trazer algumas dicas, algumas ideias que são super legais para quem trabalha, por exemplo, como professor, com crianças já um pouquinho maiores, né? A gente, educador musical, dificilmente tem contato com bebês muito pequenininhos nas nossas aulas, né? Bebês aí de poucos meses de vida, né? Então vamos começar a discutir um pouquinho na sequência algumas questões que dizem respeito mais às crianças um pouquinho mais velhas, né? Vamos começar a nossa discussão falando sobre o desenvolvimento de um aspecto super importante pra gente que é educador musical, pra gente que trabalha com música na escola, né? Que é o canto, né? Como é que essa capacidade de cantar, ela se desenvolve aí nas crianças, né? Vamos dar uma discutida sobre isso. A gente tem um pouquinho dessa discussão aqui na página 38 do nosso texto. Eu quero ler com vocês direto o segundo parágrafo, pra gente começar a pensar sobre esse assunto. O parágrafo diz assim, ó. Aliás, como constatou o educador norte-americano, cantar partes de canções é característico do desenvolvimento da voz cantada nos primeiros anos de vida. Então é justamente isso, né? Crianças pequenininhas, ali 2, 3, até 4 aninhos mais ou menos, geralmente elas cantam só partes das canções, elas não cantam uma música inteira, né? Uma criança que está começando a aprender a cantar, ela não consegue cantar, sei lá, eu atirei o pau no gato do começo ao fim, com todas as palavras, né? Todas as frases completas. Geralmente essas crianças cantam só partes de uma canção, por exemplo, no caso de uma canção com refrão, elas cantam o refrão, ou então no caso de uma canção, por exemplo, como essas cantigas de roda, essas cantigas infantis, geralmente as crianças cantam o finalzinho da frase, né? Então o desenvolvimento do canto, ele começa com esse canto que é seccionado, esse canto que não é integral, né? O que acontece depois, né? As crianças então aprendem a cantar as canções por partes até dominarem as canções inteiras, né? Às vezes elas inventam palavras para substituir aquelas que não sabem pronunciar. Por exemplo, o caminhão vira taminhão, as lavadeiras fazem assim na música, né? Se transformam em as rajadeiras faz assim, né? As crianças fazem muito isso, né? Elas inventam aquelas palavras que elas não entendem ou que elas não memorizaram mesmo, né? Outra coisa comum é as crianças misturarem partes de duas canções conhecidas. Então, às vezes elas começam cantando uma, quando você vê elas já estão misturando com outra, né? Aí fica tudo muito engraçado, né? Por exemplo, a canoa virou, vai parar na hora do lanche, né? Estamos misturando duas canções aqui, né? O trem maluco, quando sai de Pernambuco, encontra a roda cutia, e a viuvinha da canção se revela uma sambista de primeira, né? Então as crianças fazem muito isso, né? Elas misturam muito as músicas, né?
Esses exemplos que divertem a nós adultos são pequenas amostras do desenvolvimento das competências musicais das crianças, né? E a coisa não para por aí. Já vou ler com vocês o parágrafo da sequência, mas só para a gente sintetizar o que a gente viu aqui, né? Primeiro momento do desenvolvimento, as crianças não cantam a música inteira, as crianças só cantam pedacinhos de canções. Quer ver um exemplo? Seu Lombato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, oh. Era mumumu pra lá, era mumumu pra cá, era mumumu pra todo lado, ia, ia, yo. À medida que as crianças vão se desenvolvendo, a gente vai ver que elas conseguem cantar em frases um pouquinho maiores, né? Trechos um pouquinho maiores das músicas, mas é muito comum a gente ver, por exemplo, elas inventando letra, como é esse caso que a gente vai ver na sequência. Mas não é só cantar o que as crianças sabem fazer, né? As crianças são compositoras também, né? As crianças desde muito pequenininhas, para além delas cantarem de forma muito espontânea, né? Para além de as pessoas não precisarem frequentar uma escola, por exemplo, uma aula de canto para aprender a cantar, as crianças pequenininhas também não precisam frequentar aulas de composição para aprenderem a compor. Então olha que legal, vamos discutir um pouquinho isso aqui na sequência. Estou ainda lá na página 38, vou para o último parágrafo desse texto. Ele diz assim, ó: talvez você se surpreenda em saber que as crianças pequenas também são ótimas compositoras. Isso mesmo, né? Desde a mais tenra idade, elas já são capazes de inventar as suas próprias canções, como demonstrou tem o nome da pesquisadora aqui, né? Segundo ela, ainda bebês, muitas crianças brincam com os sons que inventam, né? É muito comum a gente ver bebês, inclusive, que ainda não sabem falar, brincando com sons, né? Combinando sons, às vezes de forma que você até se pergunta, meu Deus, essa criança está cantando, né? Ela não está só experimentando a sua voz, né? As crianças fazem verdadeiras combinações sonoras que quem ouve de fora, de fato, identifica aquilo como música, né? Como uma intenção musical. Os bebês mesmo, né? As crianças antes mesmo de irem para a escola já estão compondo, né? Então, segundo essa pesquisadora, ainda bebês, muitas crianças brincam com os sons que inventam. Mais tarde, elas criam finais para melodias conhecidas e chegam a inventar as suas próprias canções, né? Então é muito comum as crianças, à medida que vão crescendo, que vão aprendendo o repertório, que vão aprendendo a cantar essas cantigas de roda, essas canções infantis, é muito comum as crianças pegarem o final de uma música e inventarem um final, né? Fazerem uma criação, uma paródia em cima de alguma dessas canções conhecidas, né? Muito embora façam parte da infância de grande parte das crianças do mundo, na maioria dos casos, essas canções inventadas, elas passam despercebidas aos ouvidos dos adultos, né? E muitas vezes os adultos valorizam mais quando a criança consegue imitar a música bem certinho, como a gente quer que ela cante, do mesmo modo como a gente, adulto, canta, né? Às vezes a gente, professor, tem muito essa necessidade, ai meu Deus, meu aluno precisa cantar a música direitinho como eu estou ensinando. Se ele não fizer o que eu estou ensinando, ele está errado, né? Muitas vezes a gente valoriza mais o imitar e não essa criação que acontece muito espontaneamente com a criança, né? Consequentemente, olha o que acontece, né?
Então, só terminando a frase, né? Ainda assim, as crianças inventam canções para os membros da família, inclusive para o amigo imaginário e para acompanhar atividades corriqueiras, como, por exemplo, tomar banho ou ajudar a mamãe a molhar as plantas do jardim. Elas também criam verdadeiras trilhas sonoras para o avião de madeira que vai decolar, para a boneca que dorme em seu soninho da tarde ou para o monstro imaginário que será derrotado em questões de minutos, né? A música inventada ainda serve para preencher momentos de solidão, quando uma criança repete por muitas vezes uma melodia inventada, por exemplo, durante uma longa e tediosa viagem de ônibus de Campinas a Curitiba. Isso é o potencial de criar músicas e sons para acompanhar o cotidiano já presente no início da vida. Então, como a gente falava, as crianças, antes mesmo de frequentarem a escola, antes mesmo de alguém ensinar elas a compor, elas já compõem, as crianças já fazem isso espontaneamente, né? Porém, por ser pouco estimulado essa capacidade, né, permanece pouco desenvolvida na maioria das crianças. E além disso, conforme as crianças crescem, as canções inventadas tendem a desaparecer, dando lugar a canções tradicionais e aos modismos musicais. Então olha que interessante essa discussão pra gente aqui, que é educador musical, né? A gente tem aí duas coisas, né? O canto, que a gente estava falando anteriormente, e a composição, que são duas, digamos assim, habilidades que as crianças desenvolvem de forma muito espontânea, né? Que elas desenvolvem sem precisar frequentar a escola, sem precisar que alguém ensine isso para elas. As crianças desenvolvem isso não porque elas nasceram com o dom de fazer, tá bom? Eu não tô defendendo essa ideia, isso é uma balela, tá bom? As pessoas não nascem com o dom para a música, isso não existe, não existem pessoas mais capazes e pessoas menos capazes para aprenderem música, mas o que existe nesse caso, o que explica nesse caso as crianças aprenderem a cantar e aprenderem a compor sem frequentarem a escola, é o que a gente chama de processo de enculturação, né? As crianças antes de frequentarem a escola já estão ouvindo música em casa, os pais já cantam em casa, né? Elas já estão tendo contato com um ambiente que é musical. Então, por conta desse contato, desse convívio com o ambiente que estimula o desenvolvimento da criança, é que as crianças desenvolvem tanto a capacidade de cantar quanto a capacidade de compor. Mas olha que interessante, a composição é uma dessas primeiras coisas que a criança vai desaprender como é que faz. Por quê? Porque a escola não estimula, né? Porque a partir do momento em que a criança é escolarizada, o foco se volta todo para o canto, né? E o foco ainda se volta para a imitação e não para a criação, né? A gente vai podando ali esse desejo da criança de criar, né? Essa liberdade que ela tem para inventar, né? Essa naturalidade com que ela faz música, né? E a gente faz muito isso quando a gente diz para a criança que o que ela está fazendo está errado, que ela não está cantando a música como deveria de ser, né? Não estou dizendo que a gente deva aceitar tudo que a criança canta, mas a gente também precisa pensar, enquanto educadores musicais, em momentos dentro da nossa rotina pedagógica em que a gente vai estimular a criação, né? Para que isso não se perca, né? Para que essa capacidade de inventar música não seja uma coisa que muito poucos adultos vão ser capazes de fazer, né? Vocês veem aí, vocês são estudantes de música, né? Nem todo mundo que vocês conhecem se torna compositor, né? A capacidade de compor é uma coisa que vai se perdendo ali na vida das pessoas, né? E a gente vai ver que uma coisa parecida com o canto também acontece um pouquinho mais pra frente, né? À medida que as crianças vão chegando ali perto da adolescência, elas já começam a ficar muito mais críticas consigo mesmas, já começam a se inibir, já também não querem mais cantar, né? Aquela coisa que elas faziam de forma muito espontânea antes, a gente vai discutir um pouquinho na sequência, que já vai ficando mais travada à medida que as crianças crescem. Mas, só fechando a nossa discussão, coisas que as crianças fazem espontaneamente desde muito pequenininhas, desde bebês, é criar música, né? É compor música e é também cantar, como a gente estava discutindo até aqui. Bora continuar nossa discussão então, né? Eu falava agora há pouco que as crianças conseguem sim fazer uma série de coisas de modo espontâneo, né, graças a esse processo de enculturação, graças ao convívio com outras crianças, com os pais, com outros adultos, enfim, graças ao convívio com o meio musical. Aí vocês podem se perguntar, então a gente não precisa dar aula de música para as crianças, né? Essas crianças já fazem as coisas assim espontaneamente, por que a gente vai ensinar elas, né? Não, a gente precisa sim continuar incentivando a aprendizagem das crianças, as crianças precisam sim de estímulos, porque a gente vai ver que essa estimulação faz muito
muita diferença, tá? Embora as crianças consigam aprender algumas coisas, digamos assim, por conta própria, né, sem um processo formal de ensino e aprendizagem, a gente vai ver que quando elas têm acesso a esse tipo de experiência educativa, elas se desenvolvem muito mais ainda. Isso é o que está falando o texto pra gente aqui na página 39. Vamos ler aquele último parágrafo dele? O texto diz assim: nossa falta de cuidado com o desenvolvimento musical das crianças pequenas revela também o nosso desconhecimento em relação às suas competências musicais. Conforme sugerem vários especialistas, entre eles estudos recentes das neurociências e da psicologia vêm apontando para a infância como um dos períodos mais propícios da vida para a aprendizagem e convergindo para a ideia de que a estimulação precoce tem consequências sim para o desenvolvimento da criança, né? Então esse momento que a gente está discutindo, esse momento da primeira infância ali, né, dos bebês até os primeiros aninhos ali de escolarização, né, 3, 4 anos de idade, isso é uma faixa etária muito importante para o desenvolvimento infantil, né, até mesmo os anos posteriores, né, é muito importante a gente fazer o que chama aqui de estimulação precoce. Vamos continuar a discussão. Desde que os limites da criança sejam respeitados, a estimulação precoce pode ser mesmo benéfica, ou seja, desde que você não coloque a criança para fazer algo que ela ainda não tem capacidade para fazer, né? Ou seja, desde que você respeite os limites da criança, a estimulação precoce ela é benéfica. A gente tem aqui um pesquisador que, por meio de um estudo longitudinal, que permitiu que ele acompanhasse de perto o desenvolvimento musical de bebês de 1 a 2 anos por um período de 15 meses. Né? Então, esse pesquisador aqui, só recapitulando, né? Ele fez um estudo longitudinal que permitiu que ele acompanhasse de perto o desenvolvimento de bebês de 1 a 2 anos e ele acompanhou esses bebês por 15 meses. Né? Esses bebês do estudo foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo foi composto por crianças que frequentavam uma creche modelo, no qual havia um ambiente musical estimulante, né? Isto é, repleto de instrumentos de qualidade, materiais didáticos de ponta e excelentes educadores musicais. Então, uma parte dessas crianças do estudo ali, de 1 a 2 anos, frequentava uma creche em que elas tinham aulas de música, né? Já o segundo grupo incluía crianças da mesma idade que frequentavam uma creche comum, em que o aprendizado musical não era particularmente estimulado. Então, uma parte dessas crianças faziam aula de música, outra parte das crianças não faziam aula de música. Né? As crianças foram filmadas durante os 15 meses e os vídeos foram analisados por especialistas da área. As análises mostraram que, se nos primeiros meses os bebês se comportavam de maneira semelhante, ou seja, os 2 grupos com aula de música e sem aula de música, no começo eram grupos iguais. Né? Se isso acontecia no começo, no final do período, os bebês que frequentaram um ambiente musicalmente estimulante vocalizavam mais, ou seja, eles já estavam mais propensos a cantar, né? Inclusive fazendo uso de padrões rítmicos e melódicos, e apresentavam uma coordenação motora mais desenvolvida também do que os demais, né? Então, crianças que fizeram aula de música, né, demonstraram sim diferenças no seu desenvolvimento com relação àquelas crianças que não tiveram esse tipo de oportunidade, né? Sem a intenção de atribuir poderes milagrosos à música, o pesquisador foi claro ao dizer que um ambiente cuidadosamente planejado, seja para qual for a área, pode ser potencialmente estimulante ao desenvolvimento das crianças pequenas, né? Mas tudo sem exageros, claro, né? Então, o que o texto está dizendo para a gente? Que é lógico que essa estimulação precoce não faz milagres, essa estimulação precoce não deixa as crianças com o QI mais elevado, essa estimulação precoce não faz ninguém virar um Einstein ou um Mozart, né? Mas o que essa estimulação precoce faz é sim promover algumas diferenças no desenvolvimento das crianças, né? E tudo isso é lógico, como o texto diz, sem exageros, né? Sem a gente acreditar que essa estimulação precoce vai fazer milagres, né? Ou seja, sem a gente acreditar naquelas balelas que às vezes a indústria quer vender pra gente, né? Que a música tem o poder de deixar as pessoas mais inteligentes, o que não é verdade, ok? Mas vale sim a pena a gente estimular as crianças, né? A gente oferecer música para as crianças. Então, porque como eu dizia, embora elas já saibam fazer uma série de coisas de forma assim mais ou menos espontânea, né? Sem que elas tenham acesso à educação musical, à medida que elas recebem oportunidades de aprender música, a gente vai ver que essas crianças se desenvolvem muito mais do ponto musical, mais especificamente.
né? Bora continuar a nossa discussão aqui. Vou com vocês na página 41. A gente tem um quadrinho ali naquela página chamado assim, né? Ah, essa voz. Vamos aproveitar esse quadrinho aqui para discutir um pouquinho, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre as preferências dos bebês, né? Repara que na nossa discussão aqui, a gente até começou a falar um pouquinho de crianças maiores, né? A gente está falando aqui de crianças de 1, 2 anos de idade, mas até essa faixa etária ainda a gente está falando sobre bebês, né? Bebês ali a partir de 2 anos, a partir de 3 anos, na verdade, né? A gente já deixa de falar, já deixa de dizer que a gente está falando sobre bebês, né? Então, a partir de 3 anos a gente já fala de crianças. Até aqui a nossa discussão está muito focada em bebês. Vamos só terminar então de falar sobre os bebês, pensando um pouquinho sobre as preferências musicais deles. Página 41, vou ler com vocês o segundo parágrafo. Bora junto. Tentando compreender esse enigma, investigamos as respostas dos bebês a 2 versões de uma mesma canção infantil chinesa, né? Um estudo da própria Beatriz Hilária aqui. O que ela fez nesse estudo? Numa das versões dessas canções ali que elas apresentaram, né, na verdade de uma mesma canção que na pesquisa foi apresentada de formas diferentes para as crianças, né? Numa dessas versões da canção, a gravação continha apenas a voz melodiosa e afinada de uma pequena menina cantora, sem nenhum instrumento acompanhando. Na outra versão, a mesma voz da menina foi somada a um acompanhamento instrumental complexo, porém muito bonito, com instrumentos musicais diversos, como gaita de foles, cordas e percussão. Então, um estudo aí que pegou duas versões da mesma música. Uma só cantada, com uma criança, e a outra cantada com instrumentos, fazendo acompanhamento, né? O que as pesquisadores fizeram? Apresentamos 6 trechos de cada versão para bebês de 5, 7 e 12 meses de idade, ou seja, para bebês com idades diferentes. Ao analisarmos os resultados dos testes de observação, percebemos que todos os grupos de bebês que participaram do estudo, sem exceção, prestavam muito mais atenção nos trechos em que a voz aparecia sozinha, sem acompanhamento instrumental. Mesmo em se tratando de um estudo controlado de laboratório como o nosso, podemos verificar que a atração dos bebês, podemos verificar a atração dos bebês pela voz humana. Então olha que interessante, né? O que esse estudo está mostrando? Que os bebês gostam mesmo de ouvir a voz humana, né? Eles não têm preferência por um arranjo super complexo, né? Por ouvir música instrumental. Os bebês gostam mesmo de voz, né? Só seguindo a nossa discussão. É possível que os bebês tenham prestado muito mais atenção à voz humana, desacompanhada por seu caráter emocional, né? Que pode ter sido afetado pela combinação dos instrumentos musicais na versão acompanhada, né? Afinal de contas, é supostamente mais fácil percebermos a nuance de uma melodia quando a ouvimos em sua forma mais pura, ou seja, só na versão cantada a gente consegue distinguir melhor a melodia, distinguir melhor as emoções dentro da voz de quem canta, né? Isto é, sem acompanhamento instrumental é mais fácil, né? Então é mais fácil do que quando ela vem acompanhada de muitos sons provenientes de instrumentos diversos. Nesse sentido, nosso estudo também aponta na direção de algo que muitos filósofos, escritores e músicos vêm discutindo já por eras, né? Que é o poder do encantamento da voz humana, né? Como bem concluiu o músico Paulo Tatti em artigo para a Folha de São Paulo, abre aspas, cantar e encantar são palavras com a mesma raiz. E é exatamente isso que deve acontecer quando cantamos com vontade para os bebês, né? É um verdadeiro encantamento. Então, por que os bebês, ou melhor, a que os bebês respondem melhor? É a música cantada, é a música com voz humana, né? E isso é muito bacana para a gente pensar, né? Muitas vezes, isso é um discurso que professor adora usar, né? Eu não posso trabalhar com música com os meus alunos porque eu não tenho instrumento musical, porque eu não tenho recurso, porque a escola não compra isso, porque a escola não compra aquilo, né? Pelo menos em se tratando de bebês, você não precisa de absolutamente nada extremamente sofisticado, né? Bebês gostam, bebês demonstram preferência pela voz humana, né? E isso o texto não está explicando, né? Mas isso tem até uma explicação evolutiva também para ser, né? Para existir. Os bebês precisam gostar de fato mais da voz humana, porque bebês humanos são extremamente frágeis, eles precisam de vínculo com outros humanos,
para eles se manterem, né? Para eles garantirem a sua sobrevivência, né? Então bebês preferem sim, né, esse tipo de estímulo à voz humana, porque isso os liga aos seus pares sociais, né? Então a gente vem, digamos assim, programado biologicamente enquanto espécie para gostar desse tipo de timbre, né? Porque é importante a gente gostar disso para a gente se sentir, para a gente realmente se inserir dentro de um ambiente social, né? Dentro de um ambiente com outros pares. Então a gente precisa gostar dessa convivência com outras pessoas, né? Com essas outras vozes humanas, né? Que isso é importante para a nossa sobrevivência. Então, você aí que por acaso trabalha com musicalização infantil, não precisa de grandes recursos, com certeza a voz já é a melhor coisa para os bebês, né? Você já está ali trabalhando com a preferência musical deles, ok? Bora continuar a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho agora sobre as crianças já em idade escolar, né? Paramos de falar sobre bebês, vamos começar a falar um pouquinho agora sobre aquelas crianças que já estão se escolarizando, aquelas crianças que já entraram na escola. Vou pular com vocês direto lá na página 43, tem um parágrafão grande para começar. Eu vou ler direto com vocês da linha número 7 desse parágrafo. Ela é uma linha que começa com, na verdade, a partir da linha número 5, vamos ler. Ela é uma linha que começa com a seguinte frase: é nessa fase que elas começam. Achou? Quinta linha, a frase é nessa fase que elas começam. Achou? Então, bora junto. É nessa fase que elas começam a dizer que não sabem desenhar ou que não têm talento para o desenho e param de desenhar, né? Então aqui a gente está falando sobre aquele início do processo de escolarização, né? É muito comum que as crianças pequenininhas, elas desenhem em casa, desenhem de forma muito espontânea e não tenham vergonha nenhuma de desenhar, né? Mas chega um momento no desenvolvimento das crianças em que elas já vão começar a dizer: eu não sei desenhar, né? Eu não sou capaz de fazer isso, né? Você pede para a criança desenhar alguma coisa, ela fala: mas eu não sei como desenha. Desenha você, né? Uma coisa muito parecida vai acontecer aqui com música, quer ver? Vários estudos, inclusive aqueles realizados pelo time de Gardner aqui do Projeto Zero da Universidade de Harvard, vários estudos então já constataram que o desenvolvimento musical de crianças matriculadas em escolas regulares que oferecem música desde a educação infantil vai de vento em popa até o início da pré-adolescência. Ou seja, as crianças se desenvolvem musicalmente sem timidez, de forma muito livre, até o início da pré-adolescência, né? Quando elas parecem dar uma freada, né? Quando esse desenvolvimento musical parece dar uma freada, né? Isso não quer dizer que isso não quer dizer, na verdade, que as crianças parem de aprender música quando atingem a pré-adolescência. Se assim fosse, nenhum jovem ou adulto aprenderia música, né? Já sabemos que isso não é verdade, né? Você mesmo provavelmente já conhece muitas pessoas que começaram a estudar música enquanto adolescentes ou mesmo enquanto adultos, né? Talvez você mesmo seja um exemplo desses, né? Então a gente sabe que as pessoas podem aprender música mesmo depois da pré-adolescência, mas o desenvolvimento musical dá uma freada nesse momento do desenvolvimento, né? Por quê? O que acontece é que além das crianças ficarem autoconscientes e críticas nesse momento ali do começo da adolescência, né? Cantar ou dançar em público, por exemplo, ganham novos significados, né? Então, se antes cantar e dançar em público era uma coisa que a criança fazia de forma muito espontânea, simplesmente para se divertir, agora esses atos começam a ganhar outros significados, né? A gente sabe que na adolescência, por exemplo, cantar ou dançar é uma coisa que as crianças, ou melhor, que os adolescentes, vão fazer em outras situações, por exemplo, em festinhas e não em qualquer espaço, né? A gente sabe que esse tipo de interação ela vai ganhar outros significados, inclusive até de caráter sexual, né? Então as crianças já vão fazer tudo isso com muito mais receio do que antes, né? E os interesses dessas crianças também começam a mudar, né? A pressão dos amigos ela vai se tornando cada vez mais forte e a criança começa a questionar diversos valores da sua família, inclusive aqueles ligados à música, né? Então é nesse momento da vida, inclusive, que a criança vai querer colocar para tocar o rock progressivo no volume máximo, né? Porque ela sabe que aquela música não é valorizada pela família muitas vezes, né? Então a criança justamente nesse desejo de se construir e construir a sua
sua identidade, ela vai querer se desvincular daquela identidade da família, né? Ela vai querer se construir enquanto alguém autônomo, né? E os comportamentos musicais da adolescência, da pré-adolescência, tem tudo a ver com isso, né? As crianças vão, inclusive, construir a sua identidade por meio da adoção de hábitos musicais, de hábitos de escuta, né? Você já sabe, né? Se você lembrar da tua adolescência, provavelmente você vai lembrar dos teus hábitos musicais, de como eles influenciavam o teu comportamento como um todo, né? Se você também tiver um adolescente aí perto de você, você tá entendendo do que eu tô falando, né? Os adolescentes têm muito essa coisa, né? De se vestir como ídolo da sua própria banda, né? Da banda que eles gostam, na verdade, ou então de imitar comportamentos mesmo dos astros, né? Dos seus ídolos da música, né? Então, só terminando a leitura, é justamente nessa época que algumas crianças substituem diversas atividades por outras, né, para a alegria ou para a tristeza dos seus pais e professores, né. Então, como a gente estava dizendo, nessa criança até aqui, ela vinha interagindo com música de forma muito espontânea. No início da pré-adolescência, a gente vai ver que essa espontaneidade vai sumir, a criança vai começar a atribuir outros significados para o seu fazer musical, ou mesmo para a sua relação com música, né. E isso, como a gente vem discutindo, pode se refletir também no desenvolvimento musical, né, que pode dar uma freada, né, a criança que até então vinha respondendo super bem a música, vinha se desenvolvendo musicalmente super bem, pode começar agora a demorar um pouquinho mais para responder, a se fechar um pouco mais para certas músicas, para certas práticas, para certas vivências musicais, né? Então você aí que é professor sabe do que eu tô falando, né? Essa é aquela hora que você tem que ter muita paciência, mas não desiste, tá bom? Porque essa fase um dia passa, né? É tudo passageiro, tá? Essa resistência das crianças, dos adolescentes, melhor falando, né, por aprender, por se envolver com música, ela é natural, ela vai aparecer, mas ela é passageira, né, uma hora também tudo isso se resolve, a gente só não pode desistir dessa meninada. Bora falar um pouquinho, a gente foi logo lá para a adolescência, mas quero discutir um pouquinho aqui com vocês ainda o começo dessa etapa de escolarização das crianças. Vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre as séries iniciais do ensino fundamental, tá? Que é um pouco o que está sendo dito aqui na página 43, no último parágrafo. Bora junto comigo. Mas, assim como acontece com o desenho infantil, há certo consenso nas pesquisas em educação musical de que é nas primeiras séries do ensino fundamental que os alunos estão mais receptivos à música, né? Se você já teve a oportunidade de trabalhar com essa faixa etária, né? Crianças ali do primeiro, segundo, terceiro ano, são uma delícia de você trabalhar, né? Porque tudo que você leva de proposta para eles, eles acatam, eles querem fazer tudo, eles se engajam com tudo, eles adoram aula de música, né? E já é uma coisa que não vai acontecer assim com tanta naturalidade, por exemplo, no ensino médio, né? Ou até mesmo nas últimas séries do ensino fundamental, né? As crianças já começam a apresentar uma certa resistência, né? Mas bora aqui, né? Então, nas primeiras séries do ensino fundamental que as crianças estão mais receptivas à música, né? Pesquisadores de renome, como aqueles ali que estão ali, chegam a sugerir que essa é uma das fases mais ricas e prazerosas para o ensino e aprendizagem musicais. As crianças não apenas ouvem bem, né? Elas ouvem qualquer coisa que você colocar para elas ouvirem, né? Mas elas se movimentam, elas dançam, cantam sem ter vergonha nenhuma, elas criam, como a gente estava dizendo, né? Elas compõem, elas improvisam, imitam, representam, tocam e, sobretudo, apreciam música com entusiasmo. É uma beleza, né? Ainda que não conheçam os elementos da notação musical tradicional, elas já representam com maestria elementos musicais percebidos e conhecidos em seus desenhos e notações inventadas de uma música ouvida, por exemplo, como proposto por essa pesquisadora aqui, né, que tem mais de 25 anos de estudo na área. Então essas crianças, né, nos primeiros anos ali do ensino fundamental, embora elas ainda não saibam ler partitura, embora elas ainda não saibam escrever música, né, em termos convencionais, essas crianças já conseguem representar, essas crianças já conseguem desenhar, por exemplo, né, ou fazer grafismos ali, representando aquilo que elas ouvem, né. Essas crianças já sabem descrever aquilo que acontece em música, aquelas coisas que elas estão ouvindo, né, como o desenho que está aqui na página 45, né? Essas crianças já conseguem reconhecer instrumentos musicais, elas já conseguem reconhecer timbres ali dentro da música que elas escutam, né? Elas já conseguem
reconhecer elementos, por exemplo, que remetem a uma paisagem sonora ou que remetem até mesmo a uma paisagem mesmo, né? Um determinado clima e etc. Né? Então essas crianças já têm uma percepção sonora, uma percepção musical muito aguçada, muito desenvolvida, né? Nesses primeiros anos do ensino fundamental aí, que são aqueles em que a criança está mais receptiva para aprender música, né? Bora seguir a nossa discussão. Vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece com o canto nesses primeiros momentos aí do desenvolvimento, ou melhor, nesses primeiros momentos aí da escolarização das crianças. Vem comigo aqui, página 46, a gente vai no segundo parágrafo, aquele que começa com é também. Me achou? Bora junto. É também nessa época da vida que as noções de afinação e ritmo se aprimoram, se interiorizam e se fixam na memória de longo prazo, conforme sugerem diversos pesquisadores, como aqueles ali que estão ali, né? Então é neste momento que a gente está falando agora, né? Nesses primeiros anos do ensino fundamental, que as crianças vão começar a desenvolver a capacidade de cantar afinado, de cantar dentro do ritmo, né? Por isso, por exemplo, crianças da pré-escola, né? Crianças da educação infantil não vão conseguir demonstrar essa capacidade, né? Não é até cruel a gente exigir que essas crianças cantem afinado, cantem no ritmo, cantem observando aqueles aspectos tradicionais da música, né? Crianças bem pequenininhas, embora, é lógico, existam exceções, mas via de regra elas não conseguem cantar afinado e cantar no ritmo. Isso é uma habilidade que as crianças vão desenvolver a partir das primeiras séries ali do ensino fundamental, né? Os diversos estudos revisados por esses e outros especialistas sugerem que por volta dos 6 anos de idade as crianças já têm noções de afinação e que precisam de muita prática para mantê-la fresca na memória, né? Ou seja, embora as crianças já consigam cantar afinado, não é fácil para elas cantar afinado nessa idade, ali por volta de 6 anos, né? Tomatinho vermelho, deletada rolou, o olho muito grande verde, e magoou tomatinho. Isto é, tudo aquilo que as crianças ouviram desde pequenas precisa ser constantemente retrabalhado, refinado e aprimorado, né? A gente precisa de ensaio, precisa de prática com essas crianças, né? É a velha ideia de que só se aprende música ou qualquer outra coisa através de repetição e aprimoramento, né? Nesse sentido, quem foi musicalizado desde pequeno leva vantagem, né? Mas isso não quer dizer que as crianças que não tiveram a mesma oportunidade não possam se desenvolver bem musicalmente ou que sejam piores músicos, né? Então é lógico, se é com treino, se é com prática que as crianças se desenvolvem, quem começou a praticar mais cedo, quem começou a ter aula de música mais cedo, é lógico que está com vantagem, né? Mas isso não quer dizer que crianças que não tenham tido essa oportunidade antes não podem vir a ter, né? Que elas não podem vir a aprender. Né? Nada impede, né? Como o texto diz aqui na sequência, né? Talvez uma analogia seja útil aqui, né? Compare 2 jovens motoristas que farão o exame da autoescola no mesmo dia. Um começou a dirigir aos 12 anos e outro aos 18. Por ter mais prática no volante, pode ser que o primeiro, aquele que começou a dirigir com 12, tenha menos dificuldade que o segundo para enfrentar o exame, né? Entretanto, nada garante que, ao longo da vida, o motorista que começou mais cedo seja melhor que o motorista que começou mais tarde, ou vice-versa, né? Pode ser que esses motoristas, ao longo da sua vida, cheguem no mesmo ponto de desenvolvimento. Idem no caso das crianças, né? Crianças que começaram antes têm mais vantagem, mas isso não quer dizer que crianças que venham a começar depois também não possam chegar no mesmo patamar de desenvolvimento. Nada impede, né? Então, mais uma coisa interessante para a gente pensar aqui, né? A gente vinha falando sobre o canto lá anteriormente, né? Esse canto que nos primeiros momentos do desenvolvimento ele acontece só por partes das frases, né? Depois a gente vê que as crianças começam a trocar as palavras nas frases, elas começam a misturar canções. E aqui a gente está discutindo que a capacidade de cantar afinado e cantar no ritmo, ela só vai aparecer lá por volta dos 6 anos de idade e que ainda assim é preciso muito treino, muita prática para que as crianças consigam cantar com afinação.
É lógico que essas idades que a gente está falando, elas não são assim tipo um marco, tá? Ah, não, fez aniversário de 6 anos, já começou a cantar afinado, né? Elas são uma média com base nos estudos que já foram feitos, ou seja, isso quer dizer que crianças mais velhas podem ainda não cantar de forma afinada, ou até mesmo que crianças mais jovens já podem ter desenvolvido essa habilidade, né? 6 anos é a média, né, da idade ali em que esse desenvolvimento acontece. Bora continuar a nossa discussão. Vou com vocês lá na página 49 falar um pouquinho sobre música na adolescência. A gente vai ler junto o último parágrafo dessa página 49. Vem cá comigo. Ele diz assim: mas vamos por partes. Iniciemos por um caso comum, o do adolescente que, para desespero de seus pais, ouve ou toca música no último volume, sozinho ou acompanhado, né? Essa cena você com certeza conhece, né? Segundo alguns neurocientistas, né, como essa necessidade de aumentar o volume do som até o talo pode estar relacionada a uma mudança na atividade cerebral, ou seja, pode ser que os adolescentes, de modo geral, tenham esse comportamento por conta de uma questão de funcionamento cerebral ali que é própria da adolescência, né? Para se obter prazer ouvindo música, é preciso, entre outras coisas, que o volume não seja nem alto nem baixo demais, para que uma parte do cérebro, chamada de sistema de recompensa, possa classificar a audição como prazerosa, né? Ou seja, por que os adolescentes precisam ouvir música alta? É porque nesse momento do desenvolvimento deles, né, o cérebro deles só vai sentir prazer se ele for extremamente ativado, né? Se ele ouvir música em som mais alto, né? Isso é uma coisa típica da adolescência, do cérebro da adolescência, né? No entanto, segundo ela, né, há uma queda na sensibilidade do sistema de recompensa durante a adolescência, o que faz com que o adolescente aumente o som naturalmente, né? Ou seja, o adolescente, então, além dele ter um cérebro que vai responder de forma diferente, né, esse sistema de recompensa, ou a capacidade do cérebro de se sentir recompensado, de se sentir satisfeito com os estímulos que vêm de fora, ela também cai, né? Então, dá-lhe colocar a música mais alta ainda para a gente tentar compensar essa diferença no funcionamento cerebral aí da adolescência, né? Sem falar que um som alto ele é rápido e tende a aumentar o seu grau de excitação e modular o humor, né? Então, geralmente, os adolescentes, por exemplo, pensam no adolescente ouvindo música progressiva, né? Rock progressivo, né? Aquele negócio aceleradaço, né? Esse tipo de música, né, graças ao seu movimento acelerado mesmo, né, ela também provoca um grau de excitação maior no adolescente. E isso, né, essa excitação maior é necessária para que seja ativado ali o sistema de recompensa do cérebro do adolescente, né? Ou seja, para que ele sinta prazer realmente ouvindo música, né? Ou seja, é possível que o culpado pela música alta seja mesmo o cérebro do adolescente, né? E não simplesmente aí uma birra da adolescência, né? E é legal a gente pensar isso, né? Porque é muito comum a gente não ter paciência com o adolescente, né? A gente, enquanto professor, às vezes até tem um pouco mais, né? Se a gente tem um adolescente na família, geralmente a paciência já não é tão grande, né? Mas é legal a gente fazer essas discussões, né? E entender que muito desses comportamentos da adolescência, eles são necessários acontecerem aí na adolescência, né? Eles fazem parte do desenvolvimento, né? Eles fazem parte, por exemplo, dessas transformações que estão acontecendo no corpo. A gente acabou de discutir aqui uma transformação no cérebro do adolescente, né? Mas elas também podem dizer respeito a essas transformações de caráter mais social, né? A esse sujeito que está tentando se inserir na vida adulta, está tentando se colocar como alguém autônomo no mundo, né? Está tentando construir a sua própria identidade, está tentando se entender enquanto pessoa sozinha nesse mundo, né? Então todas essas coisas chatas da adolescência e que perpassam certos comportamentos musicais assim meio duvidosos, né? Todas essas coisas aí, enfim, são naturais da adolescência. A gente tem que aprender a entender, tem que aprender a respeitar, respirar fundo e ter fé que um dia elas vão passar, né? Isso tudo um dia acaba. Só para a gente terminar a nossa discussão aqui, vamos entrar numa discussão, vamos entrar numa questão que é muito provocadora, né? Que as pessoas geralmente quando vão pensar sobre desenvolvimento musical, elas se perguntam sobre isso, né? Qual que é a melhor hora para a gente aprender alguma coisa na nossa vida, né? Será que tem um momento bom para a gente aprender? Que se a gente não aprender alguma coisa naquele momento, já era, a gente não aprende mais? Ou não aprende mais
tão bem, né? Será que existe essa ideia? Será que a gente tem respaldo para acreditar nisso mesmo? Bora discutir um pouquinho isso aqui na página 52. Vou ler com vocês direto ali do primeiro parágrafo. Bora junto comigo. Um outro aspecto interessante da música na adolescência e que tem sido muito discutido pelos especialistas é a questão do período crítico. O que é isso? Ou etapa da vida em que as experiências exercem um efeito muito mais pronunciado nos comportamentos e ou habilidades do indivíduo. Ou seja, esse período crítico, ele diz respeito a uma época da vida, né? A uma crença de que existe uma época da vida que ela é mais propícia para que as pessoas aprendam, né? Ou para que as pessoas aprendam melhor, né? Tem estudos, a gente vai ver que vão estar denominando esse tal de período crítico como janela de oportunidade, né? Que é uma fase na vida das pessoas em que as pessoas estão mais propensas a aprender, né? Passou dessa fase, teoricamente não se aprende mais, né? É mais ou menos essa a ideia, eu tô falando de um modo bastante grosseiro, não é bem isso, a gente vai ver na sequência, mas a crença de modo geral é isso, né? De que talvez exista aí um período crítico para a aprendizagem musical, né? Um período em que a gente está mais propenso a aprender música. Quer ver? Essa teoria, ela tem respaldo, tá? Por exemplo, alguns estudiosos da cognição e da psicolinguística defendem a ideia de que há um período crítico para a aprendizagem da linguagem e que após um determinado momento fica muito mais difícil ter um bom comando da língua materna. Quer ver que legal? Um exemplo extremo e bastante controverso, mas que pode ajudar na compreensão desse conceito, como bem nos lembra, que exemplo é esse? É o das crianças que por alguma razão viveram isoladas e sem contato com outros humanos durante o período crítico, né? Como por exemplo o caso dessas duas indianas, né? Amala e Kamala, que foram supostamente criadas por lobos, né? Ou o caso da americana Jenny, que viveu em um completo isolamento do nascimento até os 13 anos, né? A gente tem alguns casos de crianças, né? Ou dos meninos lobo, né? De crianças que por algum motivo, né? Por uma negligência muito grande dos pais, enfim, às vezes por abandono mesmo, né? A gente tem crianças que acabam crescendo, acabam chegando nessa idade aqui da adolescência, da pré-adolescência, né? Ou até menos um pouquinho antes, né? Enfim, quando crianças ainda, essas pessoas crescem sem o contato, sem o convívio com outros seres humanos, né? E esses casos muito raros, muito esdrúxulos, né, muito que não deviam acontecer na vida, né, eles acabam se tornando objeto de estudo, né, de pesquisadores para tentarem entender o desenvolvimento, né. E alguns pesquisadores, já partindo desses casos, conseguiram fazer umas observações interessantes com relação ao desenvolvimento da linguagem. Quer ver, ó? Depois de serem resgatadas, essas crianças aqui que a gente estava falando, elas conseguiram aprender apenas algumas palavras e estruturas simples da gramática de suas línguas maternas, mas elas nunca foram capazes de usar a língua falada do mesmo modo que uma criança ou adolescente da mesma idade que não sofreu tais privações. Então olha que interessante o que esses casos mostram pra gente. Que se a criança, se o ser humano não tem contato com outros pares para aprender, por exemplo, a linguagem em tenra idade, né? Se a criança cresce sem ter tido essa oportunidade, ela não vai desenvolver a linguagem de forma plena depois, né? E a gente tem outros estudos também menos extremos do que esse, né? Que já demonstraram que pessoas que aprendem, por exemplo, a falar um segundo idioma, depois de uma certa idade, elas desenvolvem elas aprendem a falar super bem esse segundo idioma, mas elas sempre vão falar com sotaque, elas nunca vão dominar perfeitamente aquela língua, por mais que elas estudem, por mais que elas se aperfeiçoem ao longo da vida, né? Já crianças que desde pequenininhas aprendem um segundo idioma, elas desenvolvem sim essa capacidade de falar como se fossem nativos da língua mesmo, né? Então a gente tem estudos que evidenciam aqui a existência sim de um período crítico para a aprendizagem. Passado esse período crítico, a gente já não se desenvolveria tão plenamente, né? Ou a gente já não teria capacidade de adquirir certas habilidades, certas competências de forma tão plena, né? Mas bora ver, a gente está falando aqui sobre exemplos linguísticos, bora discutir um pouquinho essa questão na aprendizagem musical, né?
Fazendo uma analogia com a linguagem, muitos estudiosos acreditam que também podem existir períodos críticos para a aprendizagem musical. Podem existir, a gente não tem nenhum estudo até hoje que comprovou com certeza absoluta a existência desses períodos, ou mais especificamente qual seria esse período, mas a gente deduz que pode haver isso sim, tá? Vamos ler um pouquinho na sequência para entender melhor, né? Aliás, até recentemente, muitos estudiosos do desenvolvimento musical, como por exemplo o Gordon, que é um autor que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Essas pessoas afirmavam que o período crítico para a aprendizagem musical iria até por volta dos 9 ou 10 anos de idade, e que depois disso ficaria muito mais difícil alguém aprender a apreciar música ou a tocar um instrumento em nível de expert, né? Então, acreditava-se até um tempo aí que era até por volta dos 9 ou 10 anos que você tinha uma janela de oportunidade aberta. Chegou, passou de 9, 10 anos, você já não vai aprender música de forma tão assim desenvolvida, de forma tão profunda. Isso era o que acreditavam alguns teóricos. Continua comigo aqui. Porém, estudos recentes das neurociências têm desafiado esta ideia, sugerindo que a adolescência é de fato uma fase de enorme aprendizagem, plasticidade e remodelagem neural, porque o que é os estudiosos aí que acreditam nas janelas de oportunidade, eles defendem, né? Que essa janela de oportunidade existe porque o cérebro humano, ele se desenvolve até uma determinada idade. Depois daquela idade, o cérebro perde o que a gente chama de plasticidade cerebral, né? Que é isso aqui que a gente está dizendo, né? Que é essa capacidade que o cérebro tem de remodelar suas conexões neuronais. O que é isso? Trocando em miúdos, né? O nosso cérebro, né? Sempre que a gente aprende alguma coisa, sempre que a gente tem um pensamento, sempre que a gente, enfim, usa o nosso cérebro estabelece conexões entre os neurônios, né? Ele faz sinapses, que a gente fala, né? E essa capacidade de estabelecer conexões entre neurônios, ela vai até um certo momento da vida, porque depois de um certo momento da vida da gente, os neurônios que a gente tem lá no cérebro, eles começam a morrer, né? Eles começam a perder essa capacidade de se comunicar, né? Então, a gente tem sim, né, como o texto está dizendo aqui, né, bases neurocientíficas para acreditar na existência dessas janelas de oportunidade. Mas o que os cientistas estão descobrindo é que parece que essa janela de oportunidade ela não se encerra ali por volta dos 9, 10 anos. Parece que a plasticidade cerebral ela continua existindo ainda durante a adolescência, né? Parece que o cérebro do adolescente ele ainda está nesse momento de ativo funcionamento ali, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma pesquisadora, né, que tem revisitado essa questão e ela chega a sugerir que há na adolescência um novo período crítico, né, quando cantores, compositores, ouvintes, instrumentistas e improvisadores ganham novos conhecimentos e aprendem a ouvir, memorizar e, sobretudo, a reconhecer uma vasta gama de estilos musicais, né? Embora no começo da adolescência os adolescentes cheguem naquela fase chata que eles não querem aceitar nada de diferente, né? Muitos adolescentes aproveitam esse momento da sua vida justamente para conhecer uma quantidade muito vasta de estilos musicais, ou mesmo para ir aprender um novo instrumento, para ir se envolver com música, né? Muitas pessoas, talvez seja o caso de vocês aí me ouvindo, né? Muitas pessoas começam a fazer música exatamente na adolescência, né? Então a gente já tem evidências de que talvez esse seja um novo período crítico, né? Um novo período aí em que as pessoas estariam muito propensas a aprenderem música, né? Segundo essa pesquisadora aqui, né, se não fosse assim, a música não teria a relevância que tem na adolescência, né? Momento em que muitas habilidades e preferências musicais são desenvolvidas e consolidadas, chegando a perdurar por toda a vida, né? Como a gente dizia, muitos músicos que se tornam profissionais depois de adultos começaram a estudar na adolescência, né? Um outro autor ali reforça ainda que esse pensamento, ou melhor, ele reforça esse pensamento e esclarece que, diferentemente do que muitos pensam, o cérebro adolescente não está pronto, né? Mas assim como o corpo, né, ele continua passando por grandes mudanças e aprendizados para se transformar no cérebro adulto, né? Então, aquilo que a gente dizia, o cérebro dos adolescentes ainda está fresquinho para aprender música, né? Então, de novo, volta a falar aquilo que a gente dizia antes, né? Não vamos desistir deles, né? Essa faixa etária é complicada de trabalhar, é desafiadora, mas ela é também um período crítico para a aprendizagem de música, né? É um período em que o cérebro, em que os adolescentes estão muito propícios sim a aprenderem, a poderem desenvolver outros conhecimentos musicais.
ok? Em síntese, esse era o nosso texto de hoje. Vamos dar uma passada rápida lá nas nossas questões norteadoras de leitura pra gente fazer uma revisão zona do que a gente discutiu aqui? Então vamos dar uma recapitulada, quais que eram as questões norteadoras de leitura que a gente tinha aqui, ó. A primeira que a gente estava se perguntando, que a gente tá se perguntando aqui essa semana é: bebês, aqueles lá dentro e fora da barriga da mãe, eles respondem à música? Se sim, como que eles respondem? A gente viu no texto de hoje que sim, que eles respondem à música, né? Bebês mesmo dentro do útero já ouvem sons desde o 6º mês de gestação, a gente tava discutindo isso, né? Esses bebês na barriga da mãe, eles já memorizam a música que eles escutam, né? Tanto que depois que eles nascem, eles conseguem demonstrar que eles lembram dessas músicas, né? E esses bebês em síntese, né, como a gente estava dizendo, eles já estão respondendo à música, né, eles já estão, como dizia a questão ali, né, respondendo a música mesmo dentro da barriga da mãe, né, então logo que eles nascem, eles continuam com essa mesma capacidade. Então, resposta sim, os bebês respondem como? Ouvindo desde o 6º mês e também memorizando música. Questão número 2 que a gente tinha para responder era: os bebês possuem preferências musicais? Se sim, quais são essas preferências? A gente viu que sim, que os bebês têm preferências, né? A gente viu que na barriga os bebês têm preferências por sons graves, né? Porque são aqueles sons que eles escutam melhor, né? Mas logo depois de nascerem a gente viu que eles preferem sons agudos, né? Então é por isso que as pessoas cantam agudo para os bebês, ou mesmo que as pessoas falam usando um tom de voz mais agudo com os bebês, né? A gente também viu aqui no texto que os bebês preferem ouvir a voz humana, né? Os bebês não têm tanta preferência por instrumentos musicais, por ouvir arranjos elaborados, né? A voz humana é o timbre preferido deles, né? Terceira questão que a gente tinha para responder hoje é: como que se desenvolve o canto, né? Como que essa capacidade das pessoas de cantar, ela se desenvolve? A gente viu que nos primeiros anos de vida os bebês eles cantam só partes das canções, a gente viu até exemplo aqui, né? À medida que eles crescem um pouquinho, eles conseguem cantar as frases inteiras, mas eles vão trocar palavras ali dentro da canção, ou ainda eles vão misturar músicas, né? A gente viu que a capacidade de afinar, ela só vai aparecer mesmo por volta dos 6 anos, né? A capacidade de cantar afinado e de cantar com ritmo, ela só aparece por volta dos 6 anos e é graças a muito treino, né? Então, nesse sentido, as crianças que tiveram aula de música, elas estão em vantagem. Quarta pergunta que a gente tinha para responder é: como que se desenvolve a composição, essa capacidade de criação, né, de improvisação da criança? A gente viu que desde bebê as pessoas brincam com sons, né? Os bebês já brincam com sons, os bebês já compõem, né? A gente viu que depois um comportamento que é muito comum aparecer, eles criarem finais de frases para as melodias, né? Até mesmo criar canções, né? Como a gente viu para o amigo imaginário ou para os brinquedos, para uma situação de brincar e etc, né? E a gente viu também que no começo da pré-adolescência esse desenvolvimento para, né? Esse desenvolvimento ele é estancado, né? Que a escola não estimula muito isso, né? E que especialmente no começo da pré-adolescência os comportamentos, né? Essa abertura da criança para se envolver com música, para criar música, para fazer música, ela dá uma travada, né? Então que no começo da pré-adolescência a gente viu que esse comportamento tende a sumir. E a quinta questão que a gente tinha para responder hoje era: qual que é o melhor momento da vida para se aprender música? Qual que é? A gente falou aqui sobre a questão dos períodos críticos, né, ou da existência de um período crítico, e a gente viu que a princípio se definia, né, se acreditava que o melhor momento para se aprender música era até os 9 ou 10 anos, mas hoje em dia a gente já está acreditando que esse melhor momento para aprender música pode ir até a adolescência. Repara que a gente não está dizendo que adultos não podem aprender música, não estamos falando isso, tá ok? Do mesmo modo que o adulto pode aprender um segundo idioma, né? O que a gente está dizendo é que se a gente quer explorar todas as potencialidades de desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento musical dele, né? Quanto antes ele começar, é melhor, né? Então, nesse sentido, a adolescência seria esse momento aí, né? Até onde seria ideal que as pessoas pudessem ter oportunidades de aprender música, né? Então, só fazendo uma parte super importante, né? Tá aí mais um motivo pra gente defender a presença da música na escola, né? Porque a gente sai da escola quando? É quando a gente tá na adolescência, né?
Ou seja, se as pessoas tivessem acesso à aula de música enquanto elas ainda estão na escola, né, com certeza a gente não deixaria passar aquela janela de oportunidade, né, a gente não deixaria passar o período crítico de desenvolvimento das potencialidades musicais aí dos nossos estudantes. Ok? Então, em síntese, esse foi o nosso texto, tá bom? Espero ver os trabalhos de vocês aqui no AVA. Estamos chegando no final da nossa discussão. Esse daqui foi o nosso último assunto da disciplina, né? O nosso último texto que a gente leu, o nosso último tema aqui relacionado à psicologia da música. Espero que essa discussão sobre desenvolvimento que a gente discutiu aqui, né? Essa discussão que a gente discutiu é boa. Espero que essa discussão que a gente fez nesse vídeo de hoje aqui possa estimular vocês enquanto professores, possa servir para dar aí alguma segurança para as práticas de vocês, né? Às vezes a gente se sente assim meio inseguro, né? Para entrar numa sala de aula com uma faixa etária com a qual a gente nunca trabalhou, né? O que será que essas crianças vão conseguir fazer, o que elas não vão? O texto de hoje está ajudando a gente a responder isso, ok? Então é isso, a gente vai se vendo aqui pelo AVA, a gente vai se vendo nas próximas disciplinas, porque a gente ainda não terminou, tá ok? Ou melhor, a gente vai se vendo nas próximas semanas, bem louca. Então tá bom, então tchau pra vocês, até o próximo vídeo.